Bom dia, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Pois é, ó, isso já é vinheta de YouTuber. Minha filha vê ela segue alguns aí e eles falam desse jeito. Olha aí como eu já tô. Tudo bem? Joia. Deixa eu voltar aqui. Ó, galera, sempre mandando as atividades nesse e-mail aqui, ó, robertosoares.matemática, perdão, ponto cni, arroba gmail.com, tá? Os exercícios que eu vou orientar agora são da página 36 a 41, da apostila de matemática. Tudo jóia? Então, pois é, galera. Vamos lá, continuando nas nossas videoaulas. Hoje, ó, quem tá aqui comigo, ó, a água de manhã, lembra? Segredo nosso, hein? Não fala pra ninguém, hein? Ó, lembra? Ó. Hum. Muito bem, né? Vamos ao que interessa. Vamos lá, então. Nosso conteúdo agora, adição de números inteiros com mais de duas parcelas e também eu vou falar sobre subtração de números inteiros, certo? Os dois ao mesmo tempo. Bom, na apostila tem algumas orientações, né? Eu vou discutir apenas os exercícios. O primeiro aqui dá pra gente fazer com cálculo mental, tá, turma? Não precisa. Tem até aqui, ó, um balãozinho aqui, ó, falando cálculo mental aqui, ó, certo? Deixa eu ver se eu acho o cursor aqui, isso aqui, ó. Joia. Bom, então temos aí uma tabela onde o saldo inicial no dia 12 é de R$ 800 e tem dois saques. Saque significa o quê? Débito, que tirou da conta, né? Então, no dia 17 vocês vão colocar aí o saldo, 800 menos 200 menos 100. Quanto que ficou? No mesmo dia houve um depósito, isso aí é crédito, aumentou, né? Então vocês vão colocar aí o saldo e somar com esse depósito. Já no dia 22, a soma desses dois resultados. Já no dia primeiro houve um saque de R$ 1.000. Aí vocês vão analisar o que tinha de saldo e com esse saque. Esse saldo do dia 2 ficou positivo ou negativo? Aí vocês colocam aí se positivo ou negativo e quanto que ficou, joia? No dia 6 houve um depósito, isso foi um acréscimo na sua conta. E finalmente no dia 6, qual o saldo? Bom, aí vocês vejam, interpretem aí a questão A e a B, né? Em que dia a conta corrente de Mário teve o maior saldo, em que dia ele ficou com saldo negativo. Se ficou, né? Se ele está perguntando, acredito que é porque teve algum dia aí que ficou. Na questão 2, sugestão, ela teve no meio do mês aí, fala sobre o lucro dela, ó, 5.500 com as vendas. Qual a sugestão? Soma o que ela gastou no início com o que ela gastou no final, portanto, 1.100 mais 1.700. E depois subtrai de 5.500 que foi o lucro dela, para você saber o saldo final do mês da Andressa aí, tá? E com essa conclusão, você respondem a letra B. No exercício 3, tem A e B aqui, eu só coloquei letra A. Vocês não precisam elaborar essas questões, basta dar o resultado final. Que no caso aí vocês somam esses valores negativos, 1.355 com 1.700 e depois vê a diferença com os 3.000. Se vai ficar positivo ou negativo, então basta que façam isso aí, tá? Bom, aqui um resumo rápido sobre subtração de números inteiros. Então tem alguns exemplos lá. Ah, ele fala aqui sobre amplitude térmica. A amplitude térmica, pessoal, é muito importante nesses exercícios aí. Vão ter alguns aí, certo? A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Então, esse intervalo aí, que no exemplo está aí, ó, do -4 ao +7. Qual foi a amplitude, né? E aí ele mostra isso fazendo uma resolução usando a subtração de números inteiros. Outro detalhe importante aqui, ó. Veja que quando você tem um menos, o símbolo do menos antes do parênteses, ele inverte o valor do que está dentro. Tá? Isso é muito usado, inclusive, nos cartões de crédito, nas faturas dos cartões de crédito. Quando você, por exemplo, pede para cancelar uma compra, eles usam esse artifício aí, que é para o sistema entender que houve um crédito no seu cartão, certo? Você pagou, mas eles devolveram. Então eles fazem isso aqui, bem interessante. Então é isso, ó. Aqui o segundo exemplo, ó, de -23
a menos 15. Qual foi a amplitude? Ó? Certo? A amplitude foi de 15. Então, onde parou a reta, a seta? Né? No menos 38. Ele está fazendo uma soma de números negativos aqui. E aí dê uma olhadinha nos outros exemplos. Vamos explicar aqui um pouco cada um dos exercícios. Aqui tranquilo, 17 menos 9. Aqui, ó, no B, no C e no D. Aqui é onde eu comentei. Então, esse sim, onde está o cursor aqui, ó. Esse símbolo vai modificar o de dentro. Portanto, você vai fazer menos 15 mais 7. Da mesma forma, no C aqui, menos 23 mais 4. E no D, é como se você estivesse fazendo o oposto do que está dentro. Então, aí, no D, menos 42 mais 7 e mais 8. No E, 5 mais 21 menos 29. Beleza? Deu para entender aí? Questão 2 aqui, ó. Nós fizemos um parecido, né? Então, se você já tem essa ideia que o valor de dentro aqui do parênteses vai ser alterado, então no primeiro caso aqui eu vou fazer menos 14 mais 12. Qual vai ser o meu resultado final? Na B também, ó, o meu resultado foi negativo. Logo, e essa situação aqui tem que ficar com o número que tem um módulo maior que o 9. Por quê? Porque o 9 está positivo, certo? Então, qual número que subtraído de 9 vai ficar menos 7? Pensem dessa forma. No exercício 3, uma câmara frigorífica mantém alimentos congelados a menos 35. Um termômetro localizado do lado de fora da câmara marca a temperatura ambiente, que é igual a 25. Qual a variação de temperatura entre o interior da câmara frigorífica e temperatura ambiente? Esse aí foi o que eu comentei, galera, sobre amplitude. Então, do 25 ao 0, quantos graus tem? Aí eu tenho que contar até o menos 35. Essa vai ser a minha variação, ou a minha amplitude, tá bom? Bom, o exercício 4 aqui, ele mostra alguns matemáticos, suas contribuições, né, na história da matemática. Então temos aí no primeiro caso Arquimedes, em que ele contribuiu e quanto tempo viveu. Para fazer esse cálculo, tá aí a orientação, ó. Tanto no A quanto no B. Aqui temos o Eratóstenes e por último aqui Pitágoras, grande influenciador na geometria, tá bom? Então tem as orientações aí para vocês fazerem esses cálculos aí. Aqui um resumo, na letra A bem simples, ó, o que significa diminuir uma dívida? Diminuir é amortizar. Você devia, por exemplo, R$100, pagou 50. Você não pagou tudo, você pagou só 50, certo? Você devia 100 e deu R$50. Você pagou? Não, você diminuiu, tá? E quando fala-se em aumentar a dívida é quando você pega um valor emprestado e pede mais outro. Por exemplo, você me pede R$100, depois me pede mais 50. Você aumentou a sua dívida, joia? Beleza. E aí seria a orientação da letra A. Na B, então, ele fala o seguinte, ó. Considera que essa dívida no início era de R$100. Então, ela aumentou 30, quanto que ficou? No mês de fevereiro, diminuiu 55. Então, você tem que pensar nesse sentido aí, tudo bem? Quando aumenta a dívida, significa que você acrescentou a dívida. Quando diminui, você diminuiu a dívida. E finalizando... tem outra aqui de temperatura, ó. Aqui, gente, é o seguinte, nessa situação, vocês vão começar a fazer uma soma, ó. Quando ele fala em aumento ou subida, é que você está acrescentando a temperatura. Então, começa do 1, subiu 4, então 1 mais 4, às 15 horas subiu outros 3. Você vai somar 1 mais 4 mais 3. Isso aí vai ser o pico, né? Quando ele fala que foi o valor máximo atingido. E aí depois teve uma queda. Quando fala em queda, baixou, então você vai colocar o sinal de menos. Baixou 25 às 22 e mais 4 à meia-noite. Então tem que pensar dessa forma. Quando fala em aumento, sinal de mais. Quando fala em caída, né, ou descida, sinal de menos. E aí interpreta as duas questões. Para finalizar, que o vídeo já está ficando muito longo, é uma preocupação que eu tenho. Aqui, quadrado mágico, vocês fizeram uma com o conteúdo anterior. Veja aqui que na diagonal, ó,
ele explica aqui, um quadrado mágico, a soma dos números de cada linha, coluna ou diagonal, sempre é a mesma. Então, aqui, se a gente for pensar, ó, 3 menos 3 dá 0, então deu 9. Então, aqui, ó, qual número eu vou colocar aqui para dar 9? 8 mais 5, 3. Ficou fácil, né? Então, pensem dessa forma. Esse aqui, cuidado, ó. Os dois quadradinhos de baixo é A menos B, ou seja, eu vou pegar esse cara com esse e fazer uma subtração. Lembrando que quando você faz a subtração, inverte o sinal. Então, aqui no primeiro exemplo, ó, 2 menos 5, né? Então, ó, é A menos B. O A é o 2 e o B é o menos 5. Se é menos 5, menos vai inverter o 5, o sinal do 5. Então, vai ficar 2 mais 5. Logo, aqui, ó, onde está a minha setinha, vai ser 7. 5 menos 0. Menos 5 menos 0 também vai dar menos 5. 0 menos 6. Cuidado, ó. 0 menos 6, aqui vai ser menos 6. 6 menos 9, né? Tá um pouquinho apagado aqui, eu não sei se é menos 9. Se for esse 9, vai ficar invertido. Então, 6 mais 9, 15. E aí vocês montam essa pirâmide aí. Tudo bem, pessoal? Não esqueçam de mandar as respostas aí. Vamos combinar para vocês me entregarem isso na quarta-feira até a noite, tudo bem? Beleza? Um abração, turma.